Então, a verdade é muito simples. Quando um pai ou uma mãe não conhecem a Deus e falam de um Deus que ouviram falar, que alguma outra pessoa falou desse Deus, por exemplo, um pastor de púlpito, ou um influenciador digital, ou qualquer pessoa que você ouviu falar de Deus, você até adota frases como se fossem versículos bíblicos ou verdade, como estilo de vida e as propaga essas frases para os seus filhos, ou canta aqueles louvores que emocionam por causa da melodia, mas não tem verdade divina, verdade bíblica nenhuma, são mais proclamações de heresias e mentiras. O que é que você está fazendo? Você está afastando seus filhos de Deus, você não está criando princípio eterno nenhum, você acha que está criando seus filhos no caminho que devem andar, para que eles não se desviem depois, porém você criou-os numa mentira, numa heresia, num falso evangelho, num falso Deus, e ninguém vai para lugar nenhum, as pessoas se desviam, inclusive você mesmo, né? Não só os seus filhos. Então, conhecer a Deus como uma experiência própria é fundamental para um pai, para uma mãe saberem que tipo de coisa vão passar para os seus filhos. Terem experiências reais com Deus e contarem as suas maravilhas e também as suas correções, como a Bíblia é cheia de histórias de Deus abençoando e de Deus corrigindo e de Deus amaldiçoando. O que leva alguém a passar por uma vida abençoada e abundante, ainda que cheia de aflições, porque a gente está nesse mundo, e o que significa realmente viver uma vida longe de Deus, achando que está abafando, que conhece a Deus, mas nunca ouviram falar. Então é importante que, como pais, mães, a gente tenha uma experiência com Deus. E se você não tem, comece a buscar esse conhecimento que Jó teve, não um Deus de ouvir falar, mas um Deus de andar com ele. Jó era um cara exemplar, era um cara com uma conduta ilibada, ele era um homem cheio de temor de Deus, ele não traía sua esposa, ele nem olhava para outras mulheres, ele fazia esmolas, ele aconselhava as pessoas, ele oferecia sacrifícios de contínuo e orações por si mesmo e pelos seus filhos. Mas Jó tinha contra ele algo muito importante. Ele fazia tudo isso achando que Deus era obrigado a abençoá-lo por causa de tudo isso, né? E Satanás pegou isso para acusá-lo e Deus entregou Jó na mão de Satanás para que ele fosse corrigido, porque havia um tribunal no céu e nesse tribunal Satanás achou acusação contra Jó. E Deus permitiu que Satanás tocasse Jó, seus filhos e todos os seus bens, para ensinar a Jó que Deus não devia nada para ele. Que até Deus fala assim: quem primeiro me deu para que eu lhe retribua, se tudo que há debaixo do céu é meu, né? Então muita gente conhece o livro de Jó, de ele não ter pecado com a sua boca, depois de perder tudo, e depois Deus ter restaurado Jó em dobro, e essa frase de que ele conhecia Deus de ouvir falar, mas não sabe que Jó, na verdade, tinha várias mágoas e várias dúvidas contra Deus. E em vários momentos Jó declara: eu não sei onde achar Deus, porque se eu soubesse, eu apresentaria a ele a minha causa, e ele me ouviria, né? Então, e no final, quando Deus se revela a Jó, Jó começa a falar desculpa, não sabia o que eu estava falando, e Deus continua, e Jó fala ok, me perdoa, eu falei como um burro, como uma pessoa bruta de entendimento, né? E aí sim, Deus consegue se revelar a Jó, e Jó dizer que realmente conhecia Deus, de ouvir falar antigamente. Era esse Jó que sacrificava pelos seus filhos, em nome de um Deus que ele ouvira falar sobre. Um Deus de conceitos, um Deus de pregações de púlpito, um Deus que você aprendeu rolando o feed das redes sociais, ouvindo o pregador XYZ, fazendo aquele evangelho coxa de retalhos, e você tenta ensinar isso para os seus filhos, e quer que eles andem no caminho do Senhor e não se desviem. Isso não é criar os filhos no amor de Deus e no caminho do Senhor. Levar a igreja não é suficiente. Fazê-lo participar das atividades da igreja não é suficiente,
né? Mas você ser referência e passar para os seus filhos, não só as palavras de Deus diretamente, seus juízos, estatutos, inculcando na mente deles, como também sendo exemplo e propagando a verdade para eles. Não um Deus que se ouve falar por aí, mas um Deus de verdade. E aí sim, a gente consegue criar os nossos filhos no caminho que deve andar para que então eles não se desviem. Esse é um dos pontos, a gente vai abordar outros. Então, esse ponto é muito importante. Como está o seu conhecimento de Deus? Você consegue contar a sua história para os seus filhos, na sua própria história de vida, na sua própria família, as maravilhas do Senhor, ou suas correções, seus juízos, seus estatutos? Que Deus é esse que eles vão conhecer e propagar para os seus filhos? Pensa nisso.